Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, A Consciência de Zeno, Ítalo Svevo. Bom, esse livro eu comecei a ler no dia 8 de agosto e terminei no dia 27/9, uns 40 dias, mais ou menos. E, bom, assim, eu já havia começado a ler um livro do Ítalo Svevo, que é Senilidade, mas eu não consegui seguir adiante, não gostei muito, parei. E só que esse aqui, a Consciência de Zeno, é um dos livros mais famosos dele e muito comentado. E então eu resolvi dar uma outra chance para ele, né? Encontrei esse livro aqui num sebo. Ele é de uma coleção da Folha, né? Da Folha de São Paulo. A tradução dele é do Ivo Barroso. E esse livro, ele foi escrito em 1923 e o Ítalo Svevo, esse não é o nome dele é Aaron Hector Schmitz, e ele adotou esse pseudônimo de Ítalo Svevo. O Ítalo Svevo, ele é de Trieste, e Trieste é na Itália, mas ele é uma região que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Inclusive, essa história se passa em Trieste e aí nós temos assim, uma cultura específica, um dialeto. Ele comenta muito sobre essa diferença do dialeto que existe lá e do italiano, né? Vai existir essa diferença. Bom, realmente Ítalo Svevo é um grande escritor. Esse livro é muito interessante e a consciência dizendo. Então, esse romance aqui pertence a um gênero da literatura que é a novela psicanalítica. Então, ele vai explicar isso aqui, no caso, o Zeno vai explicar a vida dele como se fosse uma teoria psicanalítica. Esse livro, então, é um livro de memórias que ele vai escrever quando ele já está mais velho, ele vai rever, né, a vida dele. E eu gosto bastante, eu gosto muito de livros de memória, relato de memória, eu gosto bastante. Eu acho que é bem interessante e me atrai muito. Então, ele tem um problema, o Zeno, né? O Zeno Cossini é o nome do protagonista. Ele tem um problema com cigarro. Ele fuma, ele tem um problema muito sério. Inclusive, o primeiro capítulo do livro é sobre o fumo, já é sobre o cigarro, porque é o que vai motivar toda a escrita do livro. Ele tem um problema muito sério com cigarro, ele começa a fumar. Nesse capítulo ele conta a história dele, né? Um capítulo todo para contar a história dele com o cigarro. Ele começa a fumar ainda muito, muito pequeno, muito menino. Ele roubava dinheiro do pai dele para poder comprar cigarro. E então isso vai ser um grande problema na vida dele. E ele tá frequentando um psiquiatra, né? E um psicanalista, na verdade. Aí o psicanalista pede para ele escrever escrever a história da vida dele, que talvez isso possa ajudá-lo a superar esse problema, né? Que ele tá buscando a solução. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre essa relação dele com o cigarro, e que é justamente o que motivou a escrita do livro, né? Bom, então depois ele vai contando os fatos principais da vida dele. Nós vamos, né, acompanhando a vida dele. E o capítulo seguinte ele vai falar sobre a morte do pai dele. É um dos capítulos mais emocionantes, assim, que ele narra a morte do pai. Ele tem uma relação muito boa de amor mesmo, mas também um pouco conflituosa com o pai dele. E no momento da morte, o pai dele tem uma atitude assim que é muito marcante, né, para ele, com relação a esse conflito que ele tem com o pai. O Zeno Cossini, ele é de uma ele tem bastante dinheiro,
né? E ele não trabalha, inclusive ele se forma, mas ele não trabalha. E no livro todo, assim, ele não trabalha. Ele finge que trabalha, vai lá no escritório e tal, mas ele não trabalha. Ele tem bastante dinheiro, tem uma vida boa, pode viver tranquilo. E aí, então, o capítulo seguinte, que ele vai contar a história do casamento dele, e essa é uma das partes mais interessantes, assim, também do livro, porque ele faz amizade com um homem mais velho que se chama Giovanni, e esse homem, ele passa a admirar muito esse homem, mas também, eu não sei se de repente esse homem teria alguma relação com o sentimento do pai dele, né? Que ele passa a transferir esse sentimento do pai pro Giovanni. E o Giovanni, ele tem 4 filhas, né? Ele tem a Ana, a Ada, a Augusta e a outra me fugiu, mas se eu não me engano é a Alberta. 4 filhas, são 3 moças e a Ana ainda é uma menina. Quando ele conhece, ele passa a frequentar a casa do Giovanni e ele encasqueta assim que ele vai se casar com uma das filhas. Então a gente percebe assim que não é que ele se apaixona por uma das filhas, né? Ele casqueta mesmo que ele quer se casar, porque ele tem uma admiração muito grande pelo Giovanni, pela família. Então ele quer, de certa forma, permanecer nessa família. Mas aí acontece uma série de coisas, porque ele escolhe primeiro a Ada, que é a filha mais velha, e ele coloca assim na cabeça que ele tá apaixonado por ela, mas na verdade eu acho que ele nem tá. Só que a Ada, ela já está apaixonada por um outro rapaz, que é o Guido, e o Guido vai também, depois desse capítulo, o Guido vai estar presente no livro todo, ele vai ter uma relação comercial depois com o Guido, e que ele tem ódio no primeiro momento, porque ele gostava da Ada. E ele tenta depois com a Alberta, não dá certo, sei que ele tenta todas as irmãs, menos a Ana, que é criança, e até que, só que a única que gosta dele é a Augusta, e ele não gosta dela. Ele era, assim, uma opção dele. Mas ele acaba se casando com ela. Ele se casa com a Augusta. Aquela coisa, ela é muito resignada, ela sabe que ele não gosta dela, mas aquela coisa de, o amor vem depois. E realmente eles formam uma família legal, uma família bacana, né? Mesmo sem amor, né? Relação complicada. Então esse capítulo é muito interessante. Depois disso, ele no capítulo ele arruma uma amante e a Carla, o nome dela, e ele começa a ter esse relacionamento com ela. A Carla, na verdade, ele começa mais como um protetor dela, ela é uma moça ainda, e ele começa como um protetor dela, dá dinheiro. Na verdade, já tinha um outro amigo dele que já dava dinheiro para ela, e ele assume esse lugar e ele passa a dar dinheiro para ela, mantê-la, ela e a mãe. E só que ele não vive bem essa situação de amante, porque ele gosta da Augusta, né? Como assim, ele tem uma relação muito boa com a esposa, então ele gosta muito dela e ele tem a relação, esse fato da amante é uma relação bem conflituosa assim na cabeça dele, porque ele não acha muito certo o que ele tá fazendo e tudo mais. E tudo culmina quando a Carla pede para conhecer, que gostaria de ver a esposa dele. Só que no lugar de mandar onde a esposa tá, ele manda onde tá a Ada, porque ele achava a Ada mais bonita também, né? E aí a amante vê a Ada chorando por algum motivo. A Ada tinha um problema também no casamento dela. E ela resolve abandoná-lo e assim acontece. Ela abandona ele sofre bastante por isso, mas aí acaba essa história dele. O capítulo seguinte é quando ele vai contar essa relação de comércio, né, de negócio que ele tem com o Guido, e aí toda a questão comercial, de perda, eu não sei bem qual é o negócio deles, eles são tipo atravessadores, né, eles compram as coisas e vendem,
E aí então o Guido começa a aplicar na bolsa de valores e perde muito dinheiro. Também e aí então ele vai narrando as questões familiares e tudo mais. Então eles acabam ficando os quatro, né? O Guido, a Ada, ele e a Augusta. E aí eles têm os filhos. E no último capítulo é onde ele vai falar sobre essa parte psicanalítica mesmo do motivo que o psicanalista pediu para ele contar essa história. Então, muito interessante, eu gostei muito desse livro, prende bastante atenção, porque ele vai contando, né, a gente vai querendo saber, assim, o que acontece na vida dele, e de fato o Ítalo Svevo, um grande escritor, né, da literatura mundial. Vale a pena ler esse livro. Beleza? É isso. Até mais.